Todos os dias, os veículos de comunicação denunciam a precariedade do sistema de saúde do país. Longas filas nos postos de saúde, falta de remédios, emergências superlotadas, atendimento precário, falta de ambulâncias e, o que pode ser mais grave, falta de médico. A Constituição Brasileira de 1988 diz que todos os cidadãos têm direito à saúde e garante que a saúde é um dever do Estado. Mas como reverter a realidade do serviço público? O governo federal fala em contratar médicos de outros países. Será esta a solução? E a falta de remédios, de leitos, ambulâncias e a falta de humanização no atendimento? O ponto de vista desta noite convida você a refletir sobre a polêmica da contratação de médicos estrangeiros para atuar no Brasil. Nossos convidados: Mário Jorge Lobo, presidente do Sindicato dos Médicos de Pernambuco, e Gessiane Paulino, ela é secretária-geral do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Pernambuco. Boa noite para você que está em casa, boa noite também para vocês e muito obrigada por terem aceito o nosso convite. E Gessiane, eu pergunto, por que contratar médicos estrangeiros se a gente tem, pelo menos aqui, os médicos para o Brasil todo, mas aqui em Pernambuco nós temos quase 700 médicos se formando a cada ano? Então, Eliane, esse de fato é um projeto polêmico, né, do governo federal e que eu acho que vem muito no sentido de resolver uma parte do problema do sistema único de saúde que hoje se encontra, que é a falta de profissional médico. Se você observar bem, nesses últimos 2 anos, só aqui na região metropolitana, a gente teve a abertura de 3 hospitais de grande porte, não são hospitais pequenos, 14 UPAs só pela Secretaria Estadual de Saúde, fora os serviços de saúde que foram abertos também pelas Secretarias Municipais de Saúde. Eu vou dar o exemplo de Jaboatão, onde eu trabalhei. Tivemos lá a abertura de 15 unidades de saúde da família e mais 2 centros de apoio psicossocial, que também implica você ter os profissionais médicos. Então, hoje o que está colocado do ponto de vista de necessidade para a população é a abertura de mais serviços, até porque, como você colocou aí, a Constituição diz que saúde é direito de todos e dever do Estado. E a gente tem hoje uma população que cresce e que precisa, de fato, ter os serviços de saúde funcionando. Mas o que acontece hoje é que você tem serviços sendo abertos, mas a quantidade de profissionais que são colocados no mercado de trabalho, principalmente o médico, ainda é insuficiente para dar conta da grande quantidade de postos de trabalho abertos, sem falar nas especialidades. Mas que aí já é outro dilema, que não é só o dilema do número, né? É o dilema também de você ter profissionais habilitados. Quer trabalhar. Mas a gente trabalhar em cima dos números, a própria Secretaria de Saúde do Estado coloca que o déficit de médicos em Pernambuco chega em torno de 550 médicos. Mas nós temos mais de 600, quase 700 médicos profissionais que se formam a cada ano. Então fica a pergunta, se tem tanto médicos se formando todos os anos, apesar de um déficit menor, por que trazer médicos de outros países para atuarem aqui? Porque ainda existe déficit de médicos, se você observar bem, e até a OMS coloca aí um per capita, né, de uma quantidade de você ter um médico por cada 1000 habitantes. E a gente vê que o Brasil ainda tem uma realidade de ter profissionais médicos ainda insuficiente para o tamanho do que é o parâmetro e para o tamanho também da população do Brasil, principalmente comparado também com outros países. Tem aí exemplo da Argentina, do Chile, para não falar também de países da Europa, feito a Espanha, a Inglaterra e assim vai. Então, hoje você de fato tem uma necessidade do profissional médico. Além do mais, você não só tem a necessidade do profissional médico em quantidade, mas também, que aí é a discussão que talvez Mário vai colocar, que é a distribuição desse profissional médico no território brasileiro. Esse também já é outra complexidade que a gente precisaria estar discutindo aqui, que nem, vou dar um exemplo concreto, Jaboatão a gente fez uma seleção simplificada há uns 20 dias atrás, nós tínhamos 14 vagas para profissional médico, só 13 médicos se inscreveram. E Jaboatão é um município da região metropolitana, então a gente sabe que os municípios do interior têm muito menos condições de atrair o profissional, por ser municípios pequenos, por ser municípios que não têm tanto atrativo cultural, de lazer, de infraestrutura. Ou até mesmo por ser distante. Por ser distante também dos grandes centros, mas Jaboatão está aqui, vizinho da capital, e a gente não conseguiu médico suficiente. E aí outro dilema que se levanta é o salário, né?
Olha, tem várias coisas. Mas aí o salário, se você pensar bem, vou falar de novo de Jaboatão, você tem um salário que ele é o menor frente ao que se paga hoje na prefeitura de Recife. E a gente não conseguiu preencher todas as vagas. Preencher todas as vagas. Bom, o Conselho defende a vinda dos médicos estrangeiros, o sindicato é contra. Olha, eu acho que a Gessiane trouxe um dos fatores motivadores desse dilema. Seleção simplificada. Está aí. A primeira resposta ao que está acontecendo hoje. Hoje, inexiste uma política pública de recursos humanos. Hoje, inexiste parece que as gestões fecham os olhos do que é estruturador. Hoje, o que a gente vivencia é exatamente isso. Seleção simplificada, que é nada mais do que um contrato precário, previsto para suprir emergencialmente, quando na ausência de concurso público, que é a obrigação do Estado fazer, como está na Constituição. Então, qual seria a alternativa? Carreira de Estado. Mas, por exemplo, o Estado ou o governo federal colocam que há necessidade de trazer médicos de fora, porque estão faltando nos hospitais, nos postos de saúde e centros de saúde. Vamos debater os números. E aí, quem é que vai trabalhar? Pronto, vamos debater os números. O que é que está sendo posto hoje sobre essa situação de ter que trazer médicos estrangeiros? É uma inversão da linha de raciocínio de como deve ser visto a saúde. Primeiro se diz que falta médicos porque médicos não ocupam os postos de trabalho, principalmente no interior do Norte e do Nordeste. Que postos de trabalho são esses? São postos de trabalho que não foram feito concurso público, a secretária pode até me dizer aonde foi feito concurso público no estado de Pernambuco, no interior, que não tenha tido médico que tenha feito concurso público, porque não existem esses concursos públicos. O que existe hoje são contratos provisórios, contratos precários, às vezes contratos verbais que ocorrem nos municípios e vários municípios. E o que acontece depois? O profissional vai trabalhar lá, médico brasileiro, e leva calote, como aconteceu em Passira. Novembro, dezembro, 13º não foi pago aos profissionais médicos. Agora, recentemente. Então, o que tem acontecido é a ausência de Estado, a ausência de uma estrutura de organização de Estados de recursos humanos. Aí você vem me dizer que não se ocupa os postos de trabalho porque falta médico. Primeiro, cria o posto de trabalho, a condição adequada de tratamento. Cria o concurso público. Disponibilize aos médicos do país a realidade de poder ir e se fixar e não ir lá num contrato precário que você não vai levar a sua família, você não vai levar a sua estrutura para ir. Aí sim, se tiver essa ausência, o Sindicato dos Médicos e as entidades médicas não são contra a vinda de médicos estrangeiros. Pode vir nessas suprir, condições. Contanto que tenha os postos de trabalho. Agora, o que se propõe pelo governo federal e o que está sendo defendido, e a gente precisa saber a opinião do COSEMES, a opinião do governador do estado de Pernambuco, a opinião da MUP em relação a isso, é trazer esses profissionais sem submeter eles a nenhum tipo de verificação da equivalência de seu currículo para com o currículo da medicina brasileira, a sua capacitação, ou seja, aferido uma prova de avaliação, se ele está apto a atuar como médico no país, como em qualquer país é feito, né? E a fluência do português. A proposta não é esta, não é trazer médicos para atuar com uma forma que a população merece ser atuada. A proposta dessa emergência, o que é simplesmente trazer o profissional e vir para cá, como o Mário está colocando, e vai trabalhar sem ter nenhum contrato, porque senão até esses médicos vão correr nessas condições. Eu queria só colocar assim, eu acho que Mário tem razão do ponto de vista do concurso, né? Agora, há muito tempo que não se pratica mais essa história de você ter contratos precarizados. Porque o que é o contrato precarizado? O contrato precarizado é aquele que você vai lá, trabalha e pode ou não receber o seu recurso, seu salário, ou pode, no máximo, estar lá com empenho, que acontece muito de algumas situações, se pagar o plantão, muitas das situações, por empenho. Então, acho que isso cada vez mais está sendo abolido, até porque você tem os órgãos de controle. Mas ele citou um exemplo de Passira do final do ano. Posso citar Tribunal de Contas, inúmeros né? exemplos. De fato, cada vez mais isso está sendo rechaçado, até porque você tem os órgãos de controle que não permitem mais esse tipo de coisa. Então, mas o fato é que o contrato, ele garante todos os direitos do trabalhador como fosse do ponto de vista da legislação. Agora, é bem verdade que o contratado, ele não tem, por exemplo, direito ao plano de cargos e carreira.
Hoje eu vou dar o exemplo de Jaboatão, Recife tem, o Estado tem o plano de cargos e carreira para aqueles profissionais que são efetivados, que Mas já é um por que não atrativo. se faz um concurso público como o sindicato propõe, no lugar de simplesmente se fazer um contrato ou por 6 meses ou 1 ano? Porque o concurso, Eliane, ele leva no máximo, no mínimo, de 6 a 1 ano para ele se realizar. E uma seleção é muito mais rápida diante da necessidade da falta de médico. Aí eu vou dar um exemplo concreto enquanto gestora. Por que fizemos uma seleção? Estamos com a previsão de fazer concurso no segundo semestre. Porque esse ano nós perdemos de cara, assim, 8 profissionais médicos, porque na hora que o Tribunal de Contas cruzou as folhas, aí viu que tinha profissional médico, e não é só médico, né? Na verdade teve médico, o médico é o maior número, mas teve médico, teve enfermeira, teve técnico de enfermagem, que tem mais do que 2 vínculos públicos. E aí a legislação diz que não se pode ter mais do que 2 vínculos públicos. Esse salário... Então os profissionais aí, hoje, ele tem um vínculo no município de Jaboatão, município do Recife e do Estado. Quando o Tribunal de Contas cruza as folhas, ele manda uma cartinha dizendo, olha, não é possível ter mais do que 2 vínculos. Portanto, o profissional tem que fazer uma opção. E aí, nesse momento, ele faz a opção de qual é o melhor município. Então, aonde ganha mais. Onde ganha mais, onde está mais perto da casa dele, porque hoje a questão do trânsito, de mobilidade, é uma coisa que influencia na hora da sua decisão. Sem dúvida, Exato. é exatamente isto. É a ausência de uma política de recursos humanos que não seja baseada no município. A proposta das entidades médicas é que tenha uma carreira de recursos humanos, principalmente para a área de prevenção, a estratégia da saúde e da família, é que venha uma carreira federal, com base municipal, que você possa progredir no Estado. E aí sim são políticas estruturantes de levar médico para fixar no exterior. Não dá para sobrecarregar o município, porque a gente sabe que o município ele está com déficit de financiamento. Ele não tem o poder aquisitivo que a União tem de bancar essa situação. Mas, infelizmente, os prefeitos, né, e os secretários municipais não fazem passeata para Dilma pedir isto. Vai para pedir soluções paliativas. Eu queria colocar um dado Sim. assim, que eu acho importante o que Mário levanta, que eu acho que é uma preocupação que o sindicato levantou e o próprio governo federal, acho que mediante essas preocupações, já vai dar uma resposta para as situações que ele está levantando. Primeiro, é a questão de você ter profissionais que, de fato, tenham habilitação, que tenham reconhecimento dentro do Brasil. Então, o programa que está vindo aí do Mais Médico vai dar uma alternativa para essa situação. Eles vão passar por essa vai passar avaliação? por uma avaliação, vai passar por uma capacitação que o próprio governo federal vai estar fazendo, inclusive de línguas. 3 a questão semanas. da língua também. Então, O que tá a proposto é isso. alternativa que vai se dar para essas situações está lá colocado no Mais Médico. Agora, eu acho que a gente precisa ter a clareza também que, agregada a isso, eu acho que tem várias situações também que, por exemplo, tem toda uma discussão dentro do Ministério da Saúde para você também ampliar o número de vagas O número de e vagas o número de profissionais dedicadas médicos. Bom, médicos mas, sendo Gessiane, formados dentro, para poder ser lançado para na poder ser sociedade lançado. e Bom, ocupar os esses espaços. detalhes, de idioma, de onde eles vêm, de salário e que situações, a gente vai ver daqui a pouquinho. No próximo bloco, eles vão responder também as perguntas que vocês enviaram. Como, por exemplo, como enfrentar a barreira do idioma? Eles vão estar falando português, portunhol, inglês. Qual vai ser o idioma? Não sai daí, a gente volta já já. A polêmica da contratação de médicos estrangeiros para atuar no Brasil. Este é o tema do Ponto de Vista desta noite, que recebe Jorge Mário Lobo, presidente do Sindicato dos Médicos de Pernambuco, e Gessiane Paulino, que ela é secretária-geral do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Estado. E, Gessiane, esses médicos, eles viram de que país? De onde? Qual é o idioma deles? Pelo menos o que eu vi na proposta do governo federal é que os médicos virão de países onde tenha o maior parâmetro possível que o próprio OMS coloca, que é de você ter um médico para cada 1.000 habitantes. Então, a intenção é que venha desses países que, de fato, já tem uma cobertura suficiente no seu país de origem. Ou seja, médicos sobrando. Médicos sobrando. E que possa vir... Claro. Mas já se sabe quais países seriam esses? Eu não sei dizer, mas o Ministério da Saúde tem esse levantamento. Uma outra alternativa também que eu escutei, que eles estavam colocando lá no programa, é que os próprios médicos brasileiros também, que se formarem em universidades fora do Brasil, é que vão ter também a prioridade de estar entrando nesse programa. E os profissionais médicos também, que são do próprio Brasil. Pra você ter ideia, no Provab, aí eu acho que Mário sabe desse dado, tinham 13.000 vagas no Brasil inteiro para o Provab. Apenas 3.000. O que é Provab? Provab foi um programa que o Ministério da Saúde lançou. Os municípios disseram onde é que precisava de médico.
né, principalmente uma estratégia de saúde da família para atenção básica. E o Ministério da Saúde custeou uma bolsa para esses profissionais, dando um plus para eles, para quem quisesse depois fazer a residência médica. Então, quem se candidatou e que quis trabalhar dentro desse projeto, vai ter um plus para poder fazer a residência posteriormente, principalmente os profissionais que acabaram de sair da faculdade. Então, e aí, só para concluir, teve 13 mil vagas e apenas 3 assim mil a gente vai ficar médicos. com o Jessiane falando somente aqui. Não, mas dá. Não, Mas vou coloca, deixar você por falar, exemplo, desculpa. as dificuldades. A gente sabe que o sindicato não concorda. E eu lhe pergunto o seguinte, o que o Estado, que o governo federal vai fazer um processo de capacitação para esses médicos e que eles vão aprender a falar português. Esse é o grande risco, tá? E eu vou tentar levar uma linha de raciocínio sobre 2 parâmetros desse risco que está sendo posto. Hoje, o país é aberto para a entrada de médicos estrangeiros. O país não é fechado. Basta que esse médico comprove seu currículo, sua competência e fluência no português. Mas só temos 1,8% de médicos estrangeiros no país, enquanto que você na Inglaterra, no Canadá e em outros países da Europa, você tem 30%. O que o governo não respondeu, por quê? Por que hoje o Brasil não é atrativo para o médico estrangeiro e a Inglaterra é? Porque não tem estrutura. Porque não tem organização de rede, porque falta qualidade nos postos de saúde, falta investimento na saúde. Aqui, o país é um dos que menos investe em saúde da região da América do Sul. Esses dados o governo não comenta, ele quer comentar outros dados. E aí, quais são as propostas de se atrair médicos para você ser atrativo no país? Você tem 2 caminhos. Ou você investe em saúde, ou você investe em organização, ou você financia a saúde, ou você facilita a entrada. De um jeito você vai atrair médicos competentes, médicos bem formados. Do outro jeito, vai atrair exatamente isso aí. São esses médicos que se formaram no exterior, até brasileiros, que não conseguem se submeter a uma prova e são reprovados. Só 10% dos médicos formados, principalmente na Bolívia e em outros países da América do Sul, passaram no Revalida. Aqui em Pernambuco, Esse foi revalida, feito para o Provalida. público poder entender, o que é o revalida? Revalida é uma prova feita pelo Ministério da Saúde. É uma do única Ministério da prova que ele vem, Isso. faz como se fosse um vestibular. Se Perfeito. passou, passou. Se passou, com adequação uma outra oportunidade. Com adequação do currículo e com a língua. Aqui em Pernambuco foi feito o Provalida. Se inscreveram em torno de 100, só 3 foram aprovados na segunda etapa e 1 foi reprovado na terceira etapa. Gisele, essa capacitação que o governo federal quer fazer não é o revalida? Não. É apenas uma... Eles vão fazer uma capacitação e, na verdade, eles vão também... Bem, vai ser uma medida provisória aí, que vai ter um conteúdo, né? Para poder, inclusive, possibilitar que os profissionais passem por essa capacitação e também tenha o autorizo para poder fazer Autorização para poder exercer a profissão no profissão Brasil. Isso não resolve? Em pleno, no uma Brasil. situação de Bem, se colocar uma o fato monitoração. é que hoje a gente tem uma necessidade, né? E eu acho que, na verdade, temos que ter essa clareza que isso não é para ficar. Isso é uma alternativa para um problema que ele é real, né? Falta profissional médico hoje no mercado de trabalho, falta profissional médico nos serviços de saúde. A perspectiva é que o SUS, para poder ele avançar mais, é necessário abrir mais postos de trabalho. E aí eu acho que também tem que ter essa clareza. Não é uma coisa para fim definitivamente, porque paralelo a isso vai vir outras alternativas para a solução do problema. Uma pergunta, por exemplo, assim, esse ter... contrato com esses médicos é um contrato que por 1 ano, 6 meses, e qual o salário? Vai se pagar mais? Porque você imagine, se vier um médico da América do Sul, mas algum médico vai sair da Europa para poder vir para o Brasil para ganhar o quê? 2 mil, 3 mil? Qual é o salário hoje que se paga o médico? E para trabalhar, o valor que está sendo proposto de bolsa é R$10 mil, né, que não é valor diferente do que se pratica hoje no mercado de trabalho para pagar o profissional médico. Aí, pegando aí o exemplo, se você vai para a região norte, você tem profissional médico hoje ganhando de 20 a 25 mil reais. Com que tipo de contrato? Não sei qual tipo de contrato, mas é isso que a gente está dizendo. Mas, por exemplo, assim, olha, para poder falar, um médico, vamos supor, se nós tivermos um médico que sai... 25 mil na região norte. Vamos supor o seguinte, 25 mil por mês? 25 mil por mês. E se você for atrás, com contratos ainda falta precários, profissional. verbais, com calotes. A verdade é essa, é a ausência de Estado. Infelizmente, a gestão não quer enfrentar o problema, quer colocar um tapa-buraco. Mas também o governo federal não vai se expor para fazer um contrato verbal para trazer esses médicos para cá. Vai com a bolsa para o médico estrangeiro, vai atrair quem?
Esses médicos vão ter que vir, vai trazer sua família? Não vai, porque ele tem que retornar. E aí, como é que você vai fixar esses médicos no interior? Vai perpetuar exatamente o que tem hoje. A ausência de profissionais vai botar um tapa-buraco que depois vai virar exatamente o que tinha anterior. É a ausência de política de recursos humanos. A gestão não quer enfrentar o problema, quer um tapa-buraco. Esses médicos, eles vão atuar principalmente no interior do estado? Vão atuar nos lugares onde não tem médico. Hoje Não a tem gente médico. sabe que tem lugares que não tem. Aí, assim, eu acho Que não tem se estrutura bate e que não muito leva na médico. história Vai da perpetuar política de isso. recursos humanos. Eu vou dar um exemplo concreto. Tem município que tem, sim, política de recursos humanos. Tem município e tem estado que tem plano de cargos e carreira. Isso é o que a gente chama de política de recursos humanos na área de saúde. É ter plano de cargos e carreira implantado. É, de fato, você ter a qualificação, a capacitação e você ter a valorização do profissional. Agora, precisamos ter essa clareza de que essa é uma alternativa, que não é a única alternativa que está sendo colocada para resolver o problema da falta de médico, né? Vou insistir aqui na história de que vão ser abertas mais vagas nas universidades, vão ser abertas, inclusive, mais universidades também para formar mais médicos. O fato é que essa é uma alternativa de solução Só que, para um quando problema pontual. só que quando a gente abre vagas na universidade, eu tive a Leva oportunidade tempo de pra estar. poder. Além de levar tempo, eu conversei, há algum tempo, eu fiz algumas matérias com estudantes de medicina do último ano que iam entrar no mercado, mas não queriam ser pediatras, não queriam ser psiquiatras, não queriam trabalhar vão em pra saúde da emergências, não queriam trabalhar em postos de saúde, queriam muito mais trabalhar com o setor de informática, que é onde se paga Mas mais. quando o governo não estrutura, não atrai, não vai convencer os Veja estudantes a só, fazer. a gente prometeu que nesse bloco aqui, Eu não porque o sei tempo passa. se vai atrair ou não. Se você pegar hoje, vou dizer assim, de 80%, e aí vamos para um número. 25% da população brasileira hoje é que tem plano privado. 75% depende exclusivamente da rede SUS. A rede SUS hoje é a rede maior, muito maior do que a rede privada. Muito maior. Logo, esses profissionais médicos estão dentro da rede pública. A gente não pode negar Não isso. pode Tanto negar. tão que estão aí, tem profissional hoje que tem 4, são concursados. Exemplo, tem 3 concursos feitos, teve que pedir demissão de um, porque não pode ficar em 3 lugares. Mas Aí é sempre a questão de salário. Mas veja só, teve várias pessoas que escreveram, o tempo vai passando. Mas pelo menos algumas das perguntas vocês já responderam aí a questão de salário e tudo mais. Mas nós temos aqui o seguinte: por que os médicos estrangeiros vão trabalhar somente no interior e nos postos de saúde do Recife e Olinda faltam médicos? A Gicine acabou de colocar que é onde vai estar faltando médico que eles vão estar atuando, né? É a política do tapa-buraco que eu estou colocando. Ele não pode atuar em qualquer canto do país porque não foi aferida a sua capacidade e vai ser obrigado. E aí eu coloco uma situação que a gente considera análoga à escravidão, colocados em municípios que não têm estruturas adequadas, que não está induzindo a montar essas estruturas adequadas, pago pelo governo federal para perpetuar o problema da saúde. Não, Veja. agora exagerou, hein? Análogo à escravidão. Sim, se Porque, ele está na restrito ao verdade, município, não o pode ir e cidadão que vir, vir, está ele vai restrito, poder é análogo à escolher, escravidão. sim, eu quero ir, vou dar um exemplo, trabalhar em Cabrobó. Chegou lá, ele viu que não tem as condições do que ele acha, ele é livre para dizer, rescindo Pra meu voltar. contrato. Agora, em que áreas é que livre eles pra vão voltar trabalhar? pro país de origem. Rescindo meu contrato. É livre porque para ser isso faz extraditado ao parte, país que Mário, existe. Tá? Isso Pelo faz amor de Deus, parte do isso mercado de isso é trabalho. uma ausência Os de trabalhadores, política eles pública têm à a saúde. alternativa de querer ficar ou não. Do mesmo jeito, se você Que é a chegar alternativa hoje... de querer voltar para o país de origem ou não, de ser extraditado. Isso é Eles ausência não de vão vir política para pública de ficar, saúde. tem que ter essa clareza. Eles não vão vir para ficar. Não vão, Exato. eles Vai vêm para perpetuar passar isso. uma... Eles vêm para poder, de fato, É resolver uma problema. chuvada, E o que digamos vem, assim, é um período. Vem porque quer vir. Ninguém está botando lá... Agora, Gessiane, paralelo, eles vêm para um trabalho de emergência, vão ficar 6 meses, 1 ano e voltam, vão embora, né? São todos o quê? Clínicos? São todos pediatras? São cardiologistas? Ou nesse contrato vai ser, olha, precisamos muito de cardiologistas, só médicos. Segundo, algumas das perguntas, Márcia perguntou o seguinte: o que garante que um médico formado no Brasil é melhor do que um médico que vem de fora? Como não vai ter essa avaliação, a gente não sabe as qualificações, né, que eles vão vir. Veja só, o nosso tempo assim se esgotou. Esse é um assunto assim super importante, mas eu espero que vocês possam voltar, Gessiane e Mário. Jorge, vocês estão convidados para voltar aqui, porque a gente precisa esclarecer
quem está em casa, né, do que vai acontecer. Quem são esses médicos, que tipo de assistência eles vão entender, né, o nosso português, a gente vai conseguir entendê-los? O ponto de vista termina aqui, mas sábado que vem tem mais. Você pode participar sim, envie para a gente perguntas e dê sugestões de temas que gostaria de ver discutido aqui no programa. Nossos contatos, facebook.com/programa Ponto de Vista e pelo Twitter, deixe seu recado em @PontoDeVista4. Boa noite para você, um ótimo fim de semana e até semana que vem.